Nossa, agora eu fui iluminado. Agora eu estou numa igreja bíblica. Lá o evangelho é cristocêntrico. Lá não tem mensagens para o ego, não tem promessas materiais, não tem cura, nem labachura e canta. Lá é só o evangelho. Agora estou no lugar certo, agora sou salvo. Bom, é o que eu mais ouço de pessoas que migram do meio pentecostal para a igreja que eles rotulam de igreja bíblica, dizendo estar agora no lugar certo. Agora eu posso ouvir a mensagem do evangelho e viver em um meio onde Cristo unicamente é glorificado. Parabéns! Muito bem, você só não está cumprindo de fato a missão que Cristo nos chamou para viver. O evangelho, ele não propõe que eu encontre um lugar onde eu me sinta bem e eu de fato fique à vontade e relaxado, porque agora sim eu estou num lugar que todos dizem as mesmas coisas, concordam, em sua grande maioria com aquilo que está nas escrituras, então logo eu devo estar aqui. Bom, primeiro que eu não estou fazendo uma crítica para quem congrega nessas igrejas. De maneira alguma, você é livre para transitar em qualquer igreja. Cristão que de fato renasceu e não está preso aos muros da religiosidade, do exclusivismo, do pertencionismo a uma identidade religiosa, uma entidade religiosa, ele não se prende a esses muros. Não há um fidelismo à placa, ao CNPJ, e sim um fidelismo a Cristo. E todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, independente dos vieses e erros teológicos, eles são meus irmãos e merecem que o corpo se cuide. Por que tudo abaixo da cabeça é corpo, E tudo abaixo da cabeça é corpo, então toda a igreja não está resumida a um CNPJ. Bom, primeiro que, em minha defesa, existe um fronte aí na internet, tanto aqui no YouTube como no Instagram, de pessoas que dizem que eu sou a pessoa que fica em cima do muro, que sou incoerente com as minhas afirmações. Há momentos que você critica a congregação e há momentos que você diz para ficar lá. O que eles não conseguem entender é que eu não estou nem nessa ponta que diz para ficar lá, nem nessa outra que manda sair. Nenhuma das duas. Eu estou centralizando a missão. Qual é a missão do crente? É de fato ser pão da vida para outros. Maravilha? Vamos lá, eu quero trazer alguns textos aqui, porque o que eu mais vejo falando é, agora então estou numa igreja bíblica, agora sim eu estou no lugar onde a salvação de fato é vivida pelo evangelho, e nós vamos continuar aqui, porque agora fomos esclarecidos. Quando que na verdade isso só é uma forma gourmetizada, de exclusivismo. Portanto, agora estou no lugar certo. Não existem lugares certos que me catapultem para a salvação. O lugar certo que me dá a salvação é Jesus. É só através do sangue derramado na cruz, do sacrifício vicário que ele quitou o débito. Não é a igreja A, B, C, D que vai me fazer ser salvo ou vai me colocar no caminho da salvação. Ah, irmão, mas as igrejas heréticas, bom, todas as igrejas portam seus níveis de heresias. O que é uma denominação? É a ideia de alguém, de um homem, de uma pessoa que transportou para um grupo e o grupo viveu, foi modelado por aquilo. Tá certo? Exemplo da CCB, Luiz Franciscon, depois mudou-se todo o projeto que ele teve, o ideal que ele teve. Quando ele foi transferir para o Ministério CCB, o Ministério foi mudando e até hoje muda. Então, cada presidência que passa, cada gestão modela a igreja segundo aquilo que acredita. Hoje nós temos alguns irmãos na presidência que está levando a igreja mais para o viés arminiano. Tem um irmão lá que é mais biblista e está levando para isso. E os calvinistas estão todos incomodados. Então, esse meio, quem opera nessas divisões não é o Senhor. Tá? E aonde o Senhor não governa, quem é que governa? Pega essa visão aí. Vamos lá. Eu quero trazer alguns textos que é muito importante para nós conversarmos. Por exemplo, em Apocalipse tem a igreja de Éfeso. Eu falei isso na live anterior, que está aqui no meu vídeo. Porém, por que eu quis trazer essa parte? Porque as pessoas ficam muito, mas muito mesmo, presas à ideia de que achou uma igreja que é uma igreja boa, que é cristocêntrica, que tem alto teor cristológico, tem teologia, tem estudo, tem responsabilidade, e eu louvo todas essas coisas.
eu louvo. Mas de A a Z não tem uma igreja que promove salvação, até porque nenhuma igreja, estamos falando aqui de CNPJ, nenhuma delas tem essa finalidade de proporcionar salvação, e sim de ajudar na comunhão. E o líder ali em orientar os que chegam, formar e capacitar os que ficam, e enviar esses formados e capacitados para a missão, que é o que Cristo disse: ide e anunciai. Não é para ficar vivendo o vinde, permanecendo aqui, esfomeado, sentado nos bancos das igrejas, precisando saciar a sua fome. Se você ainda é faminto e sedento, é porque você não bebeu da água que Cristo dá, porque dela você não torna a ter sede, e não se transformou na mesma substância do Cristo, porque Cristo é pão da vida, logo quem é pão não tem fome. É muito alto para você acompanhar isso aqui? Eu acho que não, já tenho falado bastante sobre isso. O que é um cristão renascido? Ele não é dependente de nenhum culto ou instituição. Ele pode e deve participar, acredito, porque é neste meio que ele vai atuar como membro do corpo, auxiliando, colaborando, contribuindo, comunicando os dons de Deus. Tá? Isso tudo é bíblico. Tá? Porém, a questão é, depender não pode. Ter necessidade da igreja, não. Isso é um indicativo forte, é um divisor de águas de que você ainda não renasceu. Então tua fé depende de algo externo. E a fé regeneradora, ela não depende de nada externo, e sim do que é internamente plantado, que é o Espírito Santo no coração do homem, certo? Vamos lá. Então olhamos para a igreja que sempre é o objeto de crítica, né? Que é a igreja que eu me batizei, meus pais e minha família frequentam, né? Hoje eu faço muitas críticas aqui, principalmente aqui no YouTube, e quem vê lá no Instagram também encontra conteúdos de críticas, e as pessoas falam: pô, você tem que se decidir, uma hora você está criticando, outra hora você está dizendo que é para ficar. Não, nenhuma nem outra. Eu não critico a igreja, eu critico a ideia. A igreja para mim nem existe. A lógica existe, irmão, está lá a instituição. A igreja sem pessoas existe? Tira as pessoas de qualquer denominação, tira as pessoas que congregam na Batista. Vai existir alguma igreja batista? Tira as pessoas da presbiteriana. Tem. Tira todos os membros da Assembleia de Deus. Vai existir alguma Assembleia de Deus? Não. Então a igreja é formada por pessoas. Então eu não estou indo lutar ou estou indo mudar o CNPJ e o conceito da liderança. Eu estou alcançando pessoas. Vamos lá que eu já vou construir esse vídeo pautado nas escrituras, e aí você pega, vocês que são os haters, que não concordam comigo, escreve aqui pautado em cima do que eu pontuei os pontos bíblicos, ok? Fala, ó, o que você falou aqui neste ponto bíblico, e aí você me refuta diante daquilo que está escrito. Primeiro eu vou construir o ideal de igreja. Nós dizemos assim, ó, eu escolhi igreja tal porque igreja tal é boa. Eu escolhi igreja tal porque igreja tal é boa. Peraí que eu vou ligar o trem aqui que está quente. Escolhi igreja tal porque igreja tal agora eu entendi que ela é boa, ponto. Então você está dependente e necessitado de uma estrutura congregacional para que a tua fé tenha apoio e suporte. Você acha que isso é fé? Você acha que de fato você é um renascido? Se você depende dessa estrutura? Ah, mas se eu não preciso eu abandono. Você acha que você é renascido se você não depende, você abandona? Nenhuma das duas situações te torna como um cristão renascido, porque o que depende ainda não se formou, não se transformou, e o que não depende e abandona, não, na verdade ele ainda não se transformou também num cristão, porque cristão é servir. Cristão não é para estar bem para mim. Por exemplo, escolho uma igreja, agora estou bem nessa igreja, mas o evangelho não propõe o meu conforto, a minha aceitação, um local sem confronto. O evangelho propõe que eu faça o id é ir aonde não precisa, não tem. Aonde não precisa, por exemplo, aonde eu vou semear as minhas sementes? É numa lavoura bem crescida, que está frutificando, ou em uma terra árida, em um lugar que precisa ser trabalhado, que eu preciso arar a terra e semear a semente, regar, porque quem vai dar crescimento é Deus. Tá certo ou não? Isso é bíblico. O senhor Paulo disse isso. Um planta, outro rega, mas quem dá crescimento é Deus, ok? Então eu preciso plantar e regar em que terra? Numa lavoura abundante? Ah, aquela igreja é uma igreja crescida e madura porque ela é uma igreja bíblica. Beleza, primeiro que você está fazendo um exclusivismo gourmet, segundo que você está indo para um lugar onde você vai ficar confortável. Não tem que buscar conforto, o evangelho não propõe isso. O evangelho propõe que eu me doe como pão da vida para outras pessoas e como fonte de água para os sedentos. É isso que está vivendo lá. Lá eu evangelizo outras pessoas. Não, você não está evangelizando no principal alvo de Jesus, que era o meio farisaico religioso.
Tá certo? Ele mesmo fez uma comparação sobre Cafarnaum, salvo engano. Eu deveria deixar do texto aqui para não esquecer. Sobre a imoralidade sexual de Sodoma. Ele disse que se ele tivesse feito aqueles sinais e maravilhas lá em Sodoma, aquele povo tinha se arrependido e alcançado a misericórdia. Mas para esse povo aqui não alcança a misericórdia por causa da dureza e rigidez religiosa, por se achar merecedor. Show? Quando o filho pródigo voltou, qual era o problema do irmão dele que afastou ele do pai e da comunhão? Porque ele se achava merecedor. Ok, perfeito? Você vai para uma igreja bíblica e começa a se sentir merecedor pela tua escolha, merecedor porque agora você serve a Jesus a partir de algo cristocêntrico, você está fazendo aí um grande equívoco. Tá vendo? A mesma coisa eu dizer para todo mundo, olha, eu sou humilde. Eu estou arrogando de mim, né? Ou seja, sou arrogante ao dizer que sou humilde e afirmando que sou humilde. Está vendo a contradição? A incoerência, incongruência. Mas vamos voltar aqui ao texto. Apocalipse 2, olha lá. A igreja de Éfeso era uma igreja carregada de valores e princípios e conduta. Essa igreja, homem nenhum via nela falhas. A única pessoa que via nela falhas é a pessoa de Jesus. Tá certo ou não? Pelo Espírito Santo, através da boca de João. Veja lá, ó. Conheço, versículo 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Olha, validou nas obras, validou no trabalho e validou na paciência. Pega a visão, essa igreja é muito forte. E que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos. Vamos lá, igrejas bíblicas, qual é o modelo que vocês que foram para as igrejas bíblicas aqui, e eu não estou dizendo que vocês estão errados, estou querendo só alertar, pega a visão aqui, veja bem, é olhar para aqueles que são falsos apóstolos, identificar e mostrar que eles estão mentirosos, tá certo? A igreja que é bíblica, lê com clareza as escrituras, entende o evangelho e aí se comporta igual à igreja de Éfeso. Faz semelhança para você aqui, pega essa parte e vê se faz semelhança. Você não tolera aqueles falsos apóstolos e põe eles à prova e você mostra que eles são mentirosos. Você sofre, olha aqui, ó, e essa igreja de Éfeso, ela é: e sofrestes, versículo 3, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Olha, sofredora, com muita paciência, e trabalha pelo nome do Senhor, e não te cansaste. É incansável, uma igreja resiliente, ela se levanta e parte para cima, fazendo a obra do Senhor. Qual o defeito dessa igreja, queridos? Qual o defeito? Vocês que estão nas igrejas bíblicas, né? Bom, vamos lá. Porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Agora eu vou te dizer, e com todas as palavras, o que é que o texto está comunicando aqui? Que essa igreja é uma igreja caída. É uma igreja caída. Só que essa igreja caída tem boas obras, certo? Paciência, trabalha pelo nome, não se cansa, resiste aos maus, aos falsos profetas, coloca os falsos apóstolos em evidência, aponta para eles, tem muita paciência, e no final ele também resiste aos nicolaítas, que era uma heresia brava, e as quais eu também odeio. Deus também odiava aquela heresia. Porém, essa igreja é uma igreja caída. Agora eu vou te perguntar, se a igreja é caída, não vem me refutar nessa hora, porque não vai caber, está no texto. Se a igreja é caída, quem é que está governando? Se a igreja é caída, quem está no governo dessa igreja, se não é o Espírito Santo que governa, é quem? É Satanás através dos homens. Tá certo ou não? Você que não gosta de mim, diz que eu estou errado nesse ponto. Tenha coragem de escrever aí, não, nesse ponto você está certo, beleza? Então tá aqui, a igreja por si só, ela não é vista de uma maneira clara pela sua conduta ética, pela sua leitura bíblica, pelo seu conhecimento bíblico, pelo evangelho. Não é sobre isso, é sim sobre o amor. Não é o que eu faço, é por que eu faço. Eu posso operar as melhores obras. Em Isaías vai dizer que as minhas obras de justiça são como trapo de imundícia. Por quê? Para que isso se converta em obras aceitáveis, preciso estar movido pelo único sentimento que levou Jesus à cruz, o amor. Tá certo? Então eu quero que vocês me acompanhem. Eu só vou mudar um pouquinho aqui a posição do celular, tá? Porque eu quero ver se alcança um cabo de carregador aqui nesse aparelho. Eu vou ter que trazer para bem mais perto aqui. Eu não gostaria de fazer, mas vou ter que fazer isso aqui, senão vai acabar a bateria.
Bom, vamos lá. Mas eu me afasto um pouquinho. Bom, queridos, vamos lá, continuando. O próximo ponto que eu quero falar com vocês, para que nós possamos avançar nesse conceito. Tiago 2, ele diz o seguinte, sobre a acepção de pessoas. Se fazei acepção de pessoas, cometei pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Bom, eu comentando aqui no Instagram, teve uma irmã que disse assim, que a missão dela de evangelizar exclui o povo de uma determinada igreja que eu sempre apareço lá, sou frequentador dela e de outras, né? Que fique claro que eu tive indo na Quadrangular, fui nas igrejas das church, eu vou, tá? Vou na Assembleia de Deus, tenho amigos em igrejas que são células, apenas aquela igreja existe, tenho amigos pastores, e não tenho nenhum problema com isso. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, ele tem livre trânsito, porque ele não está refém dos muros da religiosidade. Ele é refém do Cristo. E todo aquele que professa a fé em Jesus é irmão dele na fé. Então vamos lá. Aqui ele fala sobre a fé. E a fé sem obras é morta em si mesma. Ou seja, quais são as obras? Atender o pobre e a viúva, ele também vai elencar isso, que é a única religião, ou seja, nenhuma religião Deus aprova, nenhuma religião Deus concorda, e nenhuma religião Jesus criou ou plantou ou idealizou. Nenhuma delas. Ah, mas foi revelado fulano. Cara, não entra nessa. Jesus não montou cercas no seu aprisco. Ele colocou um aprisco sobre o único cuidado dele. Se tem uma cerca é a doutrina, que difere o homem cristão do homem mundano. É a única cerca que existe, não é placa denominacional. Então, estou na igreja tal, então agora estou certo. Não, vamos lá. Para o próximo aqui. Timóteo. Vamos lá. A vontade de Deus. Vamos lá. Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Pega a Bíblia e acompanha. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 3 e agora versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual que é o desejo de Deus aqui? Vamos reler? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então esse é o desejo do Senhor. Na live anterior eu fiz uma afirmação que quando o Senhor estava combatendo ali, né, criticando através do Evangelho os fariseus e o farisaísmo hipócrita, ele desejava que todos aqueles fariseus fossem salvos. Aí veio um cidadão aqui e falou, nossa, olha que heresia, tá muito claro que o Senhor, está escrito que o Senhor endureceu o coração para eles que não ouvissem, não entendessem. Tá, então Deus entrou em contradição. O Senhor afirmou uma coisa e aqui em Timóteo afirmou outra. São contradições bíblicas? Não são. A verdade é que quando Jesus começa o ministério dele, é para os judeus. É para os judeus. A operação inicial é para os filhos, é para os judeus. Depois ela se estende para os gentios, pelo endurecimento do coração deles. Independente, quando o Senhor Jesus fala para Judas, que Judas vem beijá-lo, né, e denunciar para a guarda, e o Senhor Jesus levanta e chama ele de amigo. Por que vieste? Agora eu vou te perguntar, Jesus estava chamando ele de amigo e no outro momento ele chamou ele de diabo. Falou, um dos que estão na mesa e mete a mão comigo no prato é o diabo. No outro momento ele chama de amigo. Jesus é bipolar? Jesus não sabe o que está falando? Jesus é incoerente? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, ele fica em cima do muro? Ou é vocês que não estão entendendo o que Jesus estava fazendo? Quando o Senhor falou que Judas era Satanás, no sentido da ação de Judas, da intenção de Judas, mas o Judas como pessoa era amigo de Jesus, pelo menos do que parte de Jesus para Judas, não do que parte de Judas para Jesus. Do que confere Jesus, o que ele sente por Judas é amizade, ele considera e o ama, e ele deseja que Judas se salva. Então Judas é o diabo ou Judas é o amigo? Judas agiu como o diabo, obedecendo e sendo manipulado pelo diabo, mas para Jesus, Judas ainda era amigo dele. Porque esse é Jesus. E se você não vive essa essência, então você não entendeu o que é cristianismo, mas você acha que sim, porque está numa igreja bíblica.
E aí os irmãos também que estão lá dentro da igreja, da congregação, e por exemplo, sentem que lá é a graça e estão totalmente presos aos dogmas religiosos, ao exclusivismo e à cegueira, eles são vítimas assim como Judas também era. A ideia é, eu odeio eles e os abandono, ou eu amo eles e tento ajudá-los? O que o teu cristianismo prega e ensina? Ah, mas as heresias, eu tenho que me afastar sim das heresias. Dos heréticos, são vítimas das heresias. Jesus usava as sinagogas para combater, Paulo usou. Ou seja, eram pessoas que concordavam com o que era pregado? Não, eram pessoas que discordavam veementemente, queriam distorcer. Tanto é que em um episódio Jesus cura um endemoniado mudo e os fariseus falam que ele opera por Beelzebul, falam que ele era endemoniado. Ok? E Jesus odiou essas pessoas? Não, alertou eles do pecado da blasfêmia e como ele se configurava e disse, fuge disso aí, senão vocês não vão ter salvação, não vai ter perdão nem nesse século nem no outro. Então Jesus não odiava as pessoas, ele atacava as ideias. Então dentro lá da igreja, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu deixei salvo, quem conhece o pastor Luiz Hermínio, eu gosto de alguns assuntos que ele prega, tá? E não estou tecendo crítica nem apoio nenhum, tá? Não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas o vídeo dele aqui é muito top e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Mas eu quero narrar primeiro, né? Quando Jesus, peraí, deixa eu ver se é esse ponto. Tá, vamos lá em 1 Coríntios 9, lá embaixo, no versículo 20. Tô ficando cego já, tem que colocar óculos aqui, né, irmãozinho? Vamos lá, no versículo 20. Paulo vai dizer o seguinte: fiz-me como fraco para os fracos. Para ganhar os fracos fiz-me de tudo para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele vai dizer mais acima ali, ó, no 20, me fiz como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Enfim, ele esteve no meio das igrejas, e aqui é Coríntios, onde ele mesmo disse, né, que por várias vezes chamou esse povo de carnal. Ou seja, esse povo era religioso, esse povo não seguia Jesus, não era cristocêntrico. Veja a Santa Ceia deles, eles chegavam comendo, quem tinha comida já comia na frente, se embriagava, e os outros que não tinham comida chegavam e era excluído da ceia. Esse povo não tinha amor nenhum. Só que Paulo fala que eles têm todos os dons. Pergunto para você, quantos dons a igreja de Corinto tinha? Todos os dons, certo? E aqui até para os continuistas, eles sabem, para os cessacionistas, eles sabem que os dons eram manifestos de verdade aqui. Até para os cessacionistas eles entendem que nesse momento, nessa época, os dons de Deus eram manifestos. Maravilha, queridos. E por que chamou ele de carnais? No outro momento fala que tem que tratar eles com leite, porque eles são carnais, comida sólida eles não aguentam. Ponto. E Paulo abandona isso daqui. Mas Paulo era o fundador, segundo um camarada aí que tem canal aqui e me ama, é apaixonado por mim, não consegue me abandonar, tem 50 mil vídeos meu no canal dele. Ele diz que eu fiz essa comparação e ela não tem sentido. E aí ele fez a refutaçãozinha dele lá, né? Porque, nossa. E aí, mas ele não é, Paulo era fundador, o ministério não muda, que poder que ele tem. Mas aí é que tá, eu não estou indo atrás da instituição, eu não estou interessado em mudar ministério. Em algumas situações onde eu encontro irmãos que estão no ofício e eu tenho oportunidade, eu falo, não falo pouco não. E eu vou dizer para você que aqui no meu contato do WhatsApp tem muito irmão do ministério, não é pouco, que direto nós conversamos. Irmãos de todas as categorias ministeriais, conversamos sempre. E eu sempre digo o seguinte, olha, se você puder ser pão da vida para esses que têm fome, ser água para esses que têm sede, continua. Se você acha que não dá mais, você não aguenta, você não tem essa estrutura, você percebe que vai entrar em pecado, sai. Entende? Eu não estou dando direcionamento, estou dizendo que existe duas opções. Qual a opção que eu vivo? Vamos lá. Jesus, ele chega em Gadara, liberta aquele endemoniado, certo? E ao fim, quando o Senhor volta para o barco, o que o endemoniado já liberto procura? Ir com Jesus, me deixa ir contigo. O Senhor diz, não, fica aí no meio dos teus. Qual é a ideia disso daí? Porque você não nasceu nesta fé
para encontrar um lugar de acolhimento, e sim um lugar de semear. É lógico que a semente pode cair no meio das pedras, pode cair em terra seca, pode não germinar, mas ela vai encontrar alguns corações. Então eu separei aqui um vídeo, né, que eu achei muito interessante, do pastor Luiz Hermínio, e eu quero tocar aqui com vocês ele um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver. Descarregam na igreja, descarregam na gente. Vamos lá. Então entenda o que é igreja. Então não procure um lugar melhor para congregar. Morra no lugar que você está. Morra e dê fruto. Segura aí. Sabe quando Jesus foi no cemitério? Olha lá em Gadá? Ele foi lá desacorrentar um gadareno. Ele desacorrentou, trouxe o cara para a mesa, o cara sentou junto com ele, estava comendo com ele. Quando ele embarcou no barco, o cara disse, deixa eu ir junto, eu quero ir junto. Ele disse, não, volta lá, fica lá na tua casa, prega para os teus. Prega para os teus. A gente quer sempre fugir do lugar que nos fez mal. E Deus está dizendo, volta lá. Tá, você pode não concordar com o pastor Luiz Hermínio. Nossa, eu não gosto desse pastor. Eu não estou nem aí, não é sobre a pessoa, estou falando sobre a mensagem. Esquece o mensageiro e se atém à mensagem. Veja bem essa mensagem. A mensagem é muito centrada no propósito do que é ser cristão. Ser cristão não é causar uma rebelião em nome de placa de igreja. Tem que tirar da mente esse negócio de CNPJ. Não existe lugar certo. Tem uma igreja que é tão chamada de igreja bíblica, mas eles batizam crianças. É um erro crasso aí? É muito. O batismo dele é por imersão? Não. E eles deixam, é uma seita? Não. Lá tem pessoas que precisam ser convertidas, mesmo ouvindo aquele evangelho mais centralizado em Cristo? Sim, porque entendem diferente do que o evangelho propõe. Lembra da igreja de Éfeso que eu trouxe aqui no começo do vídeo? A igreja portava-se dentro de todos os critérios estabelecidos, mas não os faziam. A sua operação, a sua obra, a sua atuação não era a partir do amor. E por que é facilmente identificado? E veja que era uma igreja igual essas igrejas bíblicas que vocês que saíram de um lugar e foram para o outro, agora ficam arrotando, dizendo que agora sim, evangelho verdadeiro, né? Ótimo, ótimo, porém não se esqueça do primeiro amor. O primeiro amor é fazer o que Jesus fez. Pessoas que estavam erradas, ele não odiava elas, nem odiava o sistema delas, odiava as ideias e tirava elas daquele aprisionamento. Ah, mas o irmão manda ficar lá dentro. Está aqui a questão do endemoniado de Gadara. O gadareno, fica aí, prega para os teus, liberta os que estão acorrentados em outras correntes. Porque como é que eu vou pregar dentro de uma igreja que é exclusivista? Como é que eu vou falar com os meus irmãos sobre o evangelho e trazer lucidez em uma conversa sadia, evangelística, se eu dizer, olha, eu abandonei essa seita? Então quando eu digo que abandonei essa seita, todos que estão lá dentro estão me chamando de seitário. Se eu sou seitário, eu não quero conversar com esse cara. Vocês não conseguem entender isso? Vocês preferem, né, continuar dando uma de dizer que eu estou errado, como os canais aí que fizeram rivalidade comigo, são meus inimigos declarados, são inimigos sozinhos, estão brigando com a minha sombra. Não vai ter nenhum vídeo meu aqui, eu falando deles, ou falando sobre eles, ou sobre coisas que eles dizem ou deixam de dizer. Quem se justifica é quem não tem identidade própria. Então precisa estar o tempo todo se justificando lá, né, dizendo, olha, eu não sou isso aí, tá bom? O que eu estou fazendo aqui não é sobre justificativa, é sobre qual é o modo operacional que tem base bíblica, ou que tem pelo menos o modus operantes do Senhor, tem o modus operantes de Paulo. Eles não abandonavam os lugares. E a deficiência do lugar exige que eu ajo de alguma forma. Veja Paulo dizendo em 1 Coríntios 9, quando a pessoa era judaizante, ele precisava se adaptar àquela situação para ter entrada no coração. Senão ele era visto como inimigo, como ameaça, e ninguém ouve o conselho de um inimigo declarado. Você entende? Quando era fraco, ele se fez de fraco. Por quê? Porque um fraco, quando ele vê alguém que é muito forte, ele fala, cara, eu nunca conseguirei ser como esse cara. Ele está falando porque ele é forte, ele está falando porque ele é firme, ele está falando porque ele está cheio de dom, ele está falando porque ele tem intimidade com Deus. Eu não consigo viver o que ele vive. Agora, quando eu me faço de fraco, então sim, é o que Jesus fez na operação dele. Quando ele colocou a lei de Moisés, ninguém conseguiu chegar na altura dela. Mas quando ele se vestiu de carne e se fez do mais humilde dos homens, ele desceu na altura dos pecadores. Não se tornou pecador, óbvio, mas ele desceu na altura em que todos conseguiram ficar junto com ele. Foi lavar o pé dos discípulos. Entende? Isso aí é a descida dos lugares mais baixos. Ele se vestiu de carne e se esvaziou da glória.
Ótimo, agora eu compreendi o evangelho, agora eu entendi como funciona. Maravilha, agora você é fonte de água ou ainda não? Porque se você for fonte de água, você está no meio de outras fontes de água? Ou se você é fonte de água, você vai dar de beber a quem tem sede? Entendeu? E não precisa ser igreja, congregação, pode ser igreja Deus e Amor, pode ser igreja Assembleia, pode ser igreja Quadrangular, independente das igrejas, que você identifica que a religiosidade está esmagando a fé daquelas pessoas e atrapalhando de fato o relacionamento e o renascimento da nova criatura. O que é que você faz com isso? Ah, irmão, eu vou para uma igreja bíblica, porque ninguém merece ficar ouvindo aquelas coisas. Isso é amor ou orgulho? Isso daí é uma conduta de um renascido que se doa pela vida dos outros ou alguém que ama a si mesmo e quer o melhor para si? Ah, mas então é errado querer o melhor para si? Querer o melhor para si em qual aspecto? Porque para o evangelho eu não vivo para me servir e nem ser servido. Lembra de Jesus? Eu não vim para ser servido e sim para servir. Então se eu vivo o evangelho, eu vivo para servir. Então servir aonde? Aonde? Em todos os lugares e principalmente onde eu tenho entrada. Se eu tenho network, se eu tenho relacionamento, aí você precisa de ver os ataques como são baixos. Ah, você está aí porque está aí da tua clientela. Meu canal aqui é desmonetizado. Eu não ganho um centavo com esse canal. Ah, mas você tem um projeto para casais e a congregação está cheia de divorciado. Vai nas outras igrejas para você ver o quanto tem divorciado. Inclusive estou começando alguns trabalhos com alguns pastores de outras denominações, porque o divórcio não é exclusividade da congregação não, muito pelo contrário, certo? E nos meus eventos, quem já foi sabe, tem gente da congregação sim, mas não é a maioria. Muitos outros que não são, de outras denominações, como eu disse para uma irmã que está me atacando no Instagram, pessoas até da Testemunha de Jeová, pessoas da Católica, pessoas que não vão em igreja alguma, participam dos eventos e saem de lá impactados e transformados, porque o evento inclusive vai acontecer agora dia 24 de fevereiro em Alphaville, e você que tem comunhão comigo, gosta do meu trabalho e gostaria de nos conhecermos pessoalmente, eu vou estar dia 24 em Alphaville, vou deixar o link aqui embaixo, vou fazer isso, vou deixar o link aqui embaixo, você clica no link, faz teu cadastro e vai participar presencialmente comigo, é para casais apenas, tá? E eu tenho um outro projeto, porque eu, Eduardo, entendi o evangelho, venho pregando o evangelho há 20 anos, tá? Estou aqui no YouTube há menos tempo, mas apareci na internet na pandemia. Mas também venho estudando e o Senhor vem me ajudando. O Senhor me preparou algumas formações. Durante a pandemia eu perdi uma loja, que eu tinha uma loja que era uma papelaria, brinquedos e utilidades no centro da cidade. Eu perdi, fali nessa época. Fui trabalhar de Uber para sustentar a minha casa. Trabalhei todos os dias 13, 14, 15, 16 horas. Chegava com as pernas inchadas e isso não é mérito, isso aí é obrigação minha e cada um tem a vida que merece, ok? Depois o Senhor foi preparando alguns estudos, fiz algumas formações, me capacitei e agora estou trabalhando com uma outra frente. Então essa frente me ajuda a resolver situações que antes não alcançava a solução. E eu mudei, né? Mudei de vida, mudei de cidade, mudei de casa, mudei de condição financeira, né? As pessoas ficam aqui, aí está a tua clientela. Não, querido, eu trabalho e vivo do suor do meu rosto. Os meus vídeos é feito nos intervalos, pode ver que tem menos vídeos agora na plataforma, porque eu não tenho tanto tempo assim, né? Priorizo o meu trabalho, onde eu tenho que ser protetor e provedor da minha casa, presbítero e profeta também, tá? Porém, para você entender esse combo todo, vou deixar 2 links aqui abaixo. Eu inicio agora a 3ª turma de mentorados, que é feito online. Tá? Essa turma de mentorados é feito online e nós tratamos alguns temas específicos mesmo, e são 10 aulas online toda segunda-feira. Nós entramos na plataforma Zoom, já temos ali a 3ª turma se formando, né, para nós iniciarmos a mentoria. E se você tem vontade de não só aprender sobre religiosidade versus cristianismo, sobre moralismo versus conduta, né, sobre legalismo versus salvação, você quer entender a diferença dessas coisas e também aprender sobre outras coisas que de fato vai te fazer crescer como homem, como mulher, como pai, como esposa, como esposo, como profissional. Não é coach motivacional, certo? É ativacional. São coisas que a partir do momento que eu compreendo e ativo, a minha vida começa a mudar. São princípios que são bíblicos, que me levam à prosperidade, porque de fato eu estou andando no fluxo natural da vontade de Deus.
Então a gente vai trabalhar esses temas e são de altíssimo impacto, principalmente perfil comportamental. Do momento que eu me formei como analista comportamental, eu entendi o meu perfil, entendi o perfil da minha esposa. Eu fiz um ajuste de diálogo que você não tem noção. Um ajuste de comportamento, de abordagem, e a nossa vida hoje flui, mas flui de forma abundante, certo? Então compreender isso também para criar os filhos, também para gerir as empresas, para gerir um negócio, para conquistar clientes de verdade, certo? Então hoje eu tenho esse trabalho, é um trabalho extra que eu faço. Então é uma mentoria e tem a nossa restauração, que é presencial em Alphaville, dia 24 de fevereiro, das 2 da tarde às 17. É um evento com coffee break que nós oferecemos. Você vai ser muito bem recebido, muito mesmo. A equipe é acolhedora, te recebe com muito carinho, é muito dedicada. O evento começa e termina, você acha que nem passou 10 minutos de tão impactante, transformador que tem sido. Isso é o feedback das pessoas, tá? Que participaram lá. E de novo, esse evento, ele tem um valor? Tem. Por quê? Porque eu alugo uma sala, tenho uma equipe, certo? Promovo um coffee break. A gente tem deslocamento dessa equipe, o meu deslocamento e o tempo de estar lá, certo? Então tudo isso. Mas aí você fala assim, nossa, é caro, irmão? Não, é quase de graça. O que você vai olhar de preço aí, se você for com a tua esposa em um rodízio de pizza ou um rodízio de churrascaria, ó, vai sobrar dinheiro lá na churrascaria, e aqui é muito baixo, baixinho mesmo, pelo que você recebe. É muito forte e transformador. Tem irmãos da congregação? Tem. Tem da Assembleia? Tem também. Tem da Quadrangular? Tem também. Tem não crentes? Tem também. Tem pessoas testemunhas de Jeová? Tem pessoas católicas? Tem pessoas de todos os meios. Porque quem participou recomenda para 4, 5, 6 participar novamente. Então estamos abertos, já no final do segundo lote, terminando, eu vou deixar o link aqui abaixo. Quer participar? Clica, faz o teu cadastro e vai. Tem gente vindo de Minas, tem gente vindo do Paraná, tem gente vindo do Rio de Janeiro, tem gente vindo do Mato Grosso para participar. Honra e glória a todo a Deus, estão vindo me ver, estão vindo participar daquilo que hoje eu vivo e prego. Meu casamento chegou em uma fase, há uns 9, 10 anos atrás, em que entrou em uma crise. Eu já li a Bíblia 18 vezes, mas a 18ª vez eu fui ler a Bíblia para ver pela ótica de Deus como um matrimônio deve funcionar. E extrair de lá, somado aos conceitos de neurociência, inteligência emocional, certo? Análise de perfil comportamental, teoria de valores, tipos psicológicos, tudo o que dá do escopo, né? O escopo que vem da psicologia, da inteligência emocional, para aplicar na minha casa, corroborado e apoiado, 100% sincronizado com a Bíblia, e reverter o quadro de uma forma abundante. Então eu te convido para ter essa experiência, que eu sintetizei ali em 4 horas e meia, 5 horas, uma imersão que quem participa leva para o resto da vida. Para você ter uma noção, um evento que aconteceu, convidei um casal de amigos que são de outra denominação e eles falaram assim, Edu, eu vou levar um casal que já estão separados, o marido já saiu de casa, está na casa da mãe e eles estão com a data da audiência marcada para partilha, enfim, aquela do divórcio, para oficializar tudo, e eles convenceram esse casal a adiar a data da audiência e vieram participar do evento Restauração. Foi tão impactante que no final ele se ajoelhou para pedir perdão e ela se ajoelhou junto, os dois se abraçaram e choraram tanto que eles não conseguiam nem falar. E estão casados até o dia de hoje, falam, nós não tínhamos a ideia do que era casamento. O que eu recebo de feedback de 80%, 90% de todos que participam ali, irmão, não sabia que eu precisava tanto, eu não tinha noção do tanto que eu precisava estar nesse lugar. Eu achei que seria algo maçante, cansativo, algo que ia falar algumas coisinhas, mas não ia mudar nada. Mudou 360 a visão que eu tinha do que é matrimônio. E sai dali aplicando, e pessoas curadas vão curar outros. Porque quem está curado se torna agente de cura. Quem está curado se torna remédio curativo para outras pessoas, né? Assim é o Evangelho, e é isso que eu comecei a falar aqui. Quando você se cura, está com o Evangelho e se tornou uma alma curada, você se torna um agente de cura para as outras pessoas. Aí você pega e vai para uma igreja bíblica, e eu não estou dizendo que você não deve ir, pode ir, está tranquilo, porém a finalidade do Evangelho é que você curasse os doentes, que você desse vida aos mortos, que você fosse água para os sedentos. Entende? Então é esse o conceito. Você não concorda porque o teu egoísmo não te permite, problema é teu. Segue o teu caminho, não precisa assistir meus vídeos, não precisa concordar. E vocês aí que ficam pegando recorte do meu vídeo para falar, para fazer, tá te faltando conteúdo, tá te faltando visibilidade? Você vive disso, você precisa fazer esse circo teatral para que as pessoas te assistam?
a tua bolha te aplaude. Aí colocaram um apelido em mim, e aí o apelido que eles colocaram em mim como é que é? Evangelho agridoce. É um cara que colocou esse apelido em mim. Mas sabe por que ele tirou esse conceito? Por quê? Porque ele se tornou posicionado. Eu mando mesmo sair porque aí é seita. Ele não fica em cima do muro, uma hora é isso, uma hora é aquilo. Eu não estou falando de igreja, ele está falando de igreja. Ele luta contra a igreja, eu luto contra o falso evangelho. Entende? Então com certeza ele vai fazer um vídeo a respeito disso daqui, porque ele não consegue, não se aguenta. Aquela pessoa que tem o emocional ainda muito deficitário, não aguenta um mínimozinho assim, se sente provocado e precisa provar o ponto dele para mostrar para todo mundo que ele sabe mais, sabe mais, sabe mais. Por favor, faça 1000 vídeos. Esse vídeo aqui ficou grande, ó. Dá para você fazer uns 10 ou 30 recortes e gastar aí um mês falando de mim. Eu vou agradecer a visibilidade. Saudações e fiquem com Deus.